Continuação da leitura do livro A Caminho de Marte, de Vair Gontijo. Enquanto estivéssemos no espaço interplanetário, ainda estaríamos acelerando. Mas ao entrar na atmosfera marciana e sofrer seu atrito, em 40 segundos nossa desaceleração subiria para mais de 10 graus, onde 10 metros por segundo quadrado é a aceleração causada pela gravidade terrestre. Durante a descida em Marte, teríamos de reduzir nossa velocidade de 28.000 km por hora para zero em 7 minutos. Pouco antes das 22 horas, mais ou menos 10 minutos antes de nossa espaçonave colidir com a atmosfera marciana ao atingir a interface de entrada, o engenheiro na sala de controle, monitorando os trabalhos do pessoal da DSN, começou a gritar que um sinal do Odyssey havia aparecido. O satélite estava funcionando com um sinal de comunicação forte com a Terra. Mas não havia dados sendo transmitidos, pois ele ainda não havia feito contato com a MSL, o que era normal. Houve aplausos na sala de controle, no auditório onde eu estava, do lado de fora, onde os telões haviam sido montados, e provavelmente em todo lugar onde alguém estava entendendo o que acabara de acontecer. Em torno das 22h15, horário da Califórnia, alguém nos informou que o drama estava acontecendo lá em Marte naquele momento. O veículo já estava em solo marciano, inteiro ou em pedaços, mas as micro-ondas que iriam trazer as notícias e a confirmação do pouso estavam agora viajando pelo espaço interplanetário em nossa direção e iriam gastar 13,8 minutos para viajar os 13,8 minutos-luz de distância entre nós e Marte naquela noite. O futuro já havia acontecido lá em nosso planeta vizinho e esperávamos que aquele, agora marciano, chegasse à Terra, viajando à velocidade da luz. Dá uma noção, uma sensação estranha da gente pensar que realmente o agora só pode ser comunicado quando distâncias se conectam pela velocidade da luz, de forma que a informação possa ser transmitida de um ponto a outro. Logo após, chegou a confirmação da separação do estágio de cruzeiro, que carregava os painéis solares pela mudança da frequência da comunicação. O MSL continuava funcionando e seu batimento cardíaco, um pequeno sinalzinho de micro-ondas, mostrava que tudo estava normal. Depois dessa separação, a energia para alimentar os computadores do MSL vinha da bateria que havia sido recarregada pela energia coletada pelos painéis solares. Contrapesos separaram-se logo após, mudando o controle da massa e da espaçonave e alinhando-a para a entrada na atmosfera. O segundo dominó acabara de cair. Em poucos segundos já estávamos na atmosfera, no processo de entrada guiada, em que nosso disco voador fazia curvas em S pelo céu marciano. Durante esse período, ele voou em torno de 100 km, quase paralelamente à superfície do planeta, com a desaceleração de 11 a 12 graus, sendo recebida na sala de controle do JPL. Nesse ponto, alguém informou: estamos agora processando dados vindos do MSL através do Odyssey. Palmas, aplausos. Passamos então a receber a telemetria na hora da espaçonave em Marte, que estava sendo roteada pelo satélite Odyssey. Daí em diante poderíamos acompanhar tudo o que estava acontecendo. Logo a seguir, os dados mostravam que a MSL já não estava mais fazendo curvas na atmosfera marciana, mas se encaminhando diretamente para o seu alvo na cratera Gale. Nesse ponto, ele ainda estava a 18 km de altura, movendo-se a quase 1 km por segundo, ainda desacelerando. Quando sua velocidade já havia sido reduzida o suficiente, descendo para 200 metros por segundo, o equivalente a 720 km por hora, recebemos a confirmação de que o paraquedas havia disparado. Isso aconteceu 4 minutos e 19 segundos depois de passarmos pela interface de entrada. O dominó seguinte a cair foi a separação do escudo frontal de calor, 20 segundos depois. Chegara a hora da verdade para nós que havíamos trabalhado no radar da descida.
Enquanto o escudo frontal permaneceu em seu lugar, não havia como o radar procurar o solo, agora sem a barreira metálica diante dele. O radar tinha de fazer sua parte, enviar pulsos de micro-ondas para a superfície e tentar captar seu reflexo. O eco de volta. Se ele não encontrasse o solo marciano, o resultado seria catastrófico dali a poucos segundos. 8 segundos depois, em meio de muitas conversas simultâneas, ouvi meu colega Allen Chen dizer na sala de controle: encontramos o solo com o radar. É claro que todos nós queríamos que tudo desse certo, mas queríamos ainda mais que a nossa parte do projeto funcionasse corretamente. Sem querer acreditar, passei a me permitir pensar que pousaríamos inteiros no solo marciano. Coloquei a mão no bolso da posse e lhe disse: você não deve ter notado, no meio de tanta gente falando na sala de controle, mas eu acabei de ouvir que nosso radar está funcionando. O plano era que o radar achasse o solo rapidamente, de forma que ainda estivéssemos a pelo menos 3 quilômetros de altura, o que daria o tempo necessário para o estágio de descida controlar o pouso contra os retrofoguetes. Quando os primeiros dados do radar chegaram à sala de controle, eles mostravam que o MSL ainda estava a 8 km de altura. O radar estava funcionando quase 3 vezes melhor do que o absolutamente necessário e teríamos uma descida controlada por bastante tempo. Era quase bom demais para ser verdade. 13 segundos depois, ou seja, 5 minutos após a entrada na atmosfera, nosso veículo estava tão baixo no céu marciano que o planeta Terra havia se ocultado, já tinha se posto no local de pouso. Estávamos a mais ou menos 6 km de altura no solo quando a sala de controle começou a receber alertas. TWTA. TWTA é a abreviação para os amplificadores que produzem os tons de micro-ondas. Traveling Wave Tube Amplifiers. A essa altura, o sinal da comunicação direta já não conseguia chegar às antenas da Terra e estávamos perdendo o batimento cardíaco da espaçonave. Se o Odyssey não tivesse entrado em ação, dali em diante não receberíamos mais comunicação nenhuma. Felizmente não tivemos nem esse problema. Aos 6 minutos e 14 segundos depois da entrada, percebemos a confirmação de que havíamos nos separado do escudo posterior e do paraquedas. Em tempo que voaríamos sob paraquedas era a maior incerteza do processo EDL e poderia ter, no mínimo, 55 segundos e, no máximo, 170 segundos, dependendo da velocidade e da altitude da abertura, e também das condições atmosféricas em Marte, no dia da descida. Ficamos sobre paraquedas aproximadamente 115 segundos, um pouco menos do que a previsão média das simulações de Monte Carlo. Agora estávamos em voo com os retrofoguetes funcionando. O ambiente na sala da JPL estava eletrizado. Todo mundo queria acreditar que aquilo daria mesmo certo, que todas as sequências de comandos do software seriam corretamente executadas. Com tensão e nervosismo, todos esperavam pela confirmação de que já estávamos no solo. Todos estavam preocupados com a possibilidade de problemas dos últimos segundos. Eu poderia dizer que o mesmo acontecia no auditório da Caltech, onde estávamos. A poltrona em que eu me sentava ia ficando cada vez mais desconfortável. Só aí notei que eu estava sentado quase na borda. Poucos segundos nos separavam do momento em que pousaríamos em Marte. Nosso radar ainda mandava sinal de controle para o computador que controlava os retrofoguetes. Todos os dados de altitude, velocidade, aceleração, ventos, temperaturas, etc., estavam sendo transmitidos para o Odyssey e de lá para a Terra. Nesses últimos instantes, ainda vimos a seguinte telemetria: altitude 14,2 metros, velocidade 0,76 metros por segundo, que corresponde a 2,7 km por hora na Terra. Aceleração 0, combustível 166,73 kg. Ou seja, o veículo estava a apenas 14 metros do nível do solo de Marte, descendo a uma serena velocidade constante, sem aceleração,
de 2,7 km por hora. Logo depois ouvimos um alto e bom som quando a engenheira da sala de controle anunciou com a voz embargada pela emoção: Tango Delta Nominal. Na hora ninguém entendeu o que aquilo queria dizer, mas havia nominal, isso é, algo transcorrera sem anomalias. Um bom sinal. Mesmo assim, não confirmavam que o veículo estava no solo. Ficamos sabendo o que estava acontecendo um pouco mais tarde. Não era só meu amigo Bob que tinha medo de o estágio de descida cair em cima do Curiosity. Quando confirmassem que o veículo havia tocado solo marciano, era muito provável que todo mundo começasse a comemorar. E se o veículo não tivesse parado? E se o estágio de descida continuasse descendo e caísse em cima dele? Para evitar comemorações antes da hora, decidiram não anunciar claramente que o veículo havia tocado solo. Pouca gente, provavelmente somente o grupo da EDL, lá da sala de controle, sabia que Tango Delta Nominal significava touchdown nominal, ou seja, o veículo havia tocado solo marciano sem anomalias. Em inglês, existem palavras padronizadas para cada letra do alfabeto: Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Tango, e o Tango Delta Nominal anunciava que o nosso veículo Curiosity estava na superfície de Marte. Mas como saber se ele estava mesmo parado e se estava tudo bem? O Curiosity tem um sistema de acelerômetros chamados RIMU, R-I-M-U, ou Rover Inertial Measurement Unit. Por isso, logo depois do Tango Delta Nominal, ouvimos outro engenheiro anunciar: RIMU estável. Ou seja, o sistema que detectava movimentos mostrava que o veículo estava estável e parado lá em Marte. O HF está boa. Essa foi a confirmação seguinte. A transmissão de dados pelo satélite Odyssey havia sido transferida das antenas do estágio de descida para a antena do Curiosity, ou seja, aquele pequeno sinal UHF que continuávamos recebendo vinha agora do nosso veículo em Marte. Essa era a confirmação que mostrava que o estágio de descida não havia caído sobre o Curiosity nem quebrado sua antena. Restava então somente o anúncio oficial confirmando nosso pouso em Marte, que veio uns 3 segundos depois. Foi como uma erupção de emoções na sala de controle do JPL, a maioria dos presentes pulando e gritando de alegria e alívio. O mesmo aconteceu no auditório Beckham, onde eu estava, e pelo país inteiro. Se tiver curiosidade, veja o vídeo da transmissão do pouso no site da NASA. Sendo um mineirinho desconfiado, eu ainda não queria acreditar, porque não havia entendido essa sequência de 3 confirmações. Só compreendi pouco depois, mas ainda precisava de algo mais substancial do que um anúncio verbal e o pessoal da sala de controle pulando feito louco. Algumas pessoas em lágrimas. Eu não tive que esperar muito, porque as fotos tiradas pelo Curiosity, assim que ele tocou o solo marciano, haviam sido transferidas pelo satélite Odyssey e estavam viajando pelo espaço interplanetário, codificadas em sinais micro-ondas. Nesse momento de comemoração, eles já estavam lá cruzando a órbita da nossa Lua, em sua viagem para as antenas da DSN. Em pouquíssimos segundos, elas foram recebidas automaticamente, processadas e enviadas para a sala de controle. Antes mesmo de a desaceleração amainar, um dos engenheiros da sala de controle informou: Preparem-se que estamos recebendo as fotos. Elas foram colocadas nas telas da sala de controle e agora todos nós podíamos ver as 4 fotos da baixa resolução tiradas pelas câmeras do mastro do veículo, ainda com as tampas cobrindo suas lentes. Mesmo assim, em uma delas dava para ver até uma das rodas do veículo. Em outra, víamos uma sombra do veículo no solo marciano e dava para reconhecer a sombra do mastro em seu lugar correto, a fonte de energia do Curiosity e alguns outros detalhes. Aqui tudo tinha mesmo funcionado. Nesse momento eu me levantei e comecei a aplaudir também. Desde então considero aquela foto da sombra do veículo na tarde marciana a nossa sombra do planeta Marte. Do lado de fora do veículo, do auditório,
onde haviam montado os telões, vinham os gritos de JPL, JPL, JPL. Na Times Square, em Nova York, um outdoor luminoso começou a transmitir uma mensagem com os dizeres: parabéns ao Curiosity por seu pouso em Marte. Continuávamos atordoados com tudo aquilo. Saí do auditório para ver como estavam as comemorações do lado de fora, onde havia muito mais gente. Sentado nos degraus do auditório Beckham, em uma noite quente, sem nuvem no céu, vendo as comemorações da sala de controle pelos telões, ainda tive mais uma surpresa. Interromperam o som vindo da sala de controle e alguém pegou o microfone e anunciou: se você está aqui, do lado de fora do auditório, nessa noite estrelada, é uma boa hora para olhar para o céu na direção leste, porque lá vem a Estação Espacial Internacional. Olhei, uma pequena estrelinha se movia, aproximando-se da nossa posição e ficando mais brilhante a cada segundo. A Estação Espacial Internacional passou quase por cima de nós e chegou a ficar bem mais brilhante que o planeta Vênus por causa dos seus reflexos da luz do Sol em seus painéis solares. Houve mais um estrondoso aplauso, dessa vez para uma espaçonave em órbita do planeta Terra fazendo uma passagem sobre nós. Começaram a distribuir os lanches, mas não estávamos com fome. Voltamos para casa cansados, atordoados e felizes naquela noite histórica. Abrimos aquela garrafa de champanhe que havia ficado na geladeira. Então mandei o seguinte e-mail depois de uma manhã de segunda-feira, de 6 de agosto de 2012. Divair Contígio, segunda-feira, 6 de agosto de 2012, 1h09. Para amigos e familiares, Nossa Sombra e Marte. Primeiramente, obrigado a todos pela mensagem de apoio. As coisas saíram melhor do que esperávamos. O auditório Beckham, no Caltech, estava lotado e eles montaram 3 telões do lado de fora também. O satélite Odyssey havia sido reposicionado para passar próximo da área de pouso, mas foi só 10 minutos antes de o MSL entrar na atmosfera de Marte que recebemos a confirmação de que o Odyssey tinha completado uma rotação e apontava as antenas na direção correta, para receber o sinal do veículo e retransmiti-lo para a Terra. Visto do local de pouso do MSL, o satélite Odyssey subiu acima do horizonte por mais de 3 minutos aproximadamente. Por isso, deu tempo de transmitir poucos dados. Mesmo assim, confirmaram que o sinal do satélite estava bem claro, mostrando que o nosso veículo estava aumentando a velocidade, sendo atraído pelo planeta Marte. Essencialmente, ele estava em queda livre. Acho que ouvi meu colega Alan Shen, jovem oriental que narrava os acontecimentos na sala de controle, dizendo que o radar tinha encontrado o solo marciano e estava produzindo sinal de controle. Nesse momento, me virei para Posse e disse: nosso radar agora está funcionando? Daí em diante, levou muito pouco tempo para vermos a primeira foto de 64 por 64 pixels. Durante a passagem do Odyssey acima do horizonte, só deu para receber e transmitir para a Terra 4 fotos. 2 de 64 por 64 pixels e 2 de 256 por 256 pixels. Finalmente, quando vimos nossa sombra na tarde de Marte, 3 da tarde da hora local, Posse e eu começamos a acreditar que tudo tinha dado certo. Daqui a 4 horas, muitas outras fotos vão chegar, vindas do outro satélite, o MRO, Mars Reconnaissance Orbiter. Esperamos que esteja tudo bem com todos. Só um minuto, me enrolei aqui com a página. E instrumentos funcionando e sem nenhum dano durante a viagem e o pouso. Para os geólogos que estudam Marte, a parte mais interessante está apenas começando. E vai ir. Na manhã seguinte, o JPL estava quase deserto, mas eu me sentia caminhando nas nuvens e tinha a impressão que era um sentimento geral por lá. Fiz questão de mandar e-mails de agradecimento para 2 empresas que fizeram muito trabalho para nós e nos ajudaram a entregar nossa parte do radar em dia. Em minha mensagem, eu lhes lembrava os nossos apertos e que aqueles componentes em que havíamos trabalhado juntos iriam durar muitos séculos lá em Marte. Um colega meu, que voltou a uma dessas empresas, me disse que colocaram uma cópia do meu e-mail em um quadro no saguão da entrada.
Depois de enviar esses e-mails, eu fui ver as fotos tiradas pelo MRO, que já havia passado quase em cima da posição do pouso do MSL. Pelo menos uma dessas fotos ficará para a história. É possível vê-las na página 11 do caderno de fotos. A princípio, você pode não ficar muito entusiasmado com essa foto em preto e branco, até entender o que está vendo. Durante nossa aproximação e descida em Marte, o instrumento do MRO foram desligados e somente sua câmera de alta resolução ficou pronta para entrar em ação. Ela foi apontada na direção em que o MSL se aproximava do planeta e ficou de tocaia. Na hora certa, recebeu do software do satélite o comando para tirar uma sequência de fotos. A chance de pegar uma espaçonave em alguma dessas fotos era pequena, por conta de todas as pequenas incertezas. A direção em que a câmera apontava, a posição em que a velocidade da MRO e a nossa espaçonave, que se movia em muitos quilômetros por segundo nesse ponto. Mesmo assim, nessa foto vemos claramente o paraquedas aberto e inflado, com nossa pequena cápsula metálica, nosso disco voador, pendurada nele. Essa foto foi tirada com mais de 350 km de distância entre a câmera do MSL e mostra os momentos finais da descida de uma espaçonave terrestre em outro planeta. Ficamos sabendo também que o estágio de descida com o nosso radar de bordo voou para longe do veículo Curiosity, indo cair a uns 150 metros de distância. Nos dias seguintes, era um grande prazer chegar ao trabalho no JPL, em receber outras fotos de Marte, cada uma com mais detalhe interessante. O veículo Curiosity foi minuciosamente testado. Por exemplo, mandaram comandos para verificar se a roda dianteira do lado esquerdo estava funcionando corretamente. Depois baixaram as fotos desse teste e fizeram um pequeno filme mostrando que a roda respondia a todos os comandos, girando para a direita e para a esquerda. Checaram também se as tampas do espectrômetro se abriam e fechavam lá em Marte, porque se tivessem empenado ou se os motores elétricos não funcionassem, seria um enorme vexame. O resultado novamente foi um sucesso total, como vimos no pequeno filme feito com as fotos recebidas de lá, mostrando as tampas se abrindo e fechando. Todos os sistemas móveis foram testados e um novo software específico para a operação do planeta foi enviado para Marte. O anterior, usado durante a descida, não tinha mais serventia e só ocupava espaço na memória do computador, por isso era melhor substituí-lo. A grande aventura dentro da cratera Gale estava apenas começando. Neil Armstrong, o primeiro humano a pisar na Lua, morreu no dia 25 de agosto de 2012, apenas 20 dias após o nosso pouso em Marte. Não sabemos se ele viu ou não, mas continuamos a seguir seus passos na exploração do sistema solar. Bem, terminou aqui e acabou esse capítulo na página 226.